O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e irá contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero manifestar. Participar de novena é sempre oportunidade para a comunidade se reunir. Está terminando, hoje é o 8º dia da novena, mas espero que vocês tenham aproveitado bastante desses dias para aprofundar um pouco mais a fé, né, nesse mistério de Deus. E a liturgia de hoje, nos textos que nós ouvimos, nos traz esperança. Ela manifesta para nós cristãos esperança, porque o mal, ele não tem voz e não tem vez. O mal não tem força na vida daqueles que buscam a Deus e que procuram colocar em prática os seus ensinamentos. Para esses, o mal, ele não vence jamais. Porque o Senhor é a nossa fortaleza, Ele não nos desampara, e então Ele nos dá força e a graça. Leitura do livro do Apocalipse, que fala lá da queda da Babilônia, né? A Babilônia que simboliza uma potência que era corrupta. Tu fala que a Babilônia tinha se tornado a morada do demônio. Então o mal estava lá presente, havia muita maldade. Diante dessa situação na qual o mal estava presente ali na Babilônia, era necessário que ela fosse destruída,
para acabar com todo esse mal, com toda a corrupção, para aí sim dar espaço à construção da morada de Deus. Era preciso destruir Babilônia para reconstruí-la como morada de Deus. Portanto, esse texto que nós ouvimos proclama esse fim da Babilônia, símbolo então das forças que são opostas à graça, à força que vem de Deus. Então, a derrota dessas forças, que levavam os crentes à idolatria, levavam os crentes a acabar se afastando de Deus, o fim disso tudo era certo. E a derrota, o fim da Babilônia, prova que nada e ninguém é mais poderoso do que Deus, nada e ninguém pode ir contra aquilo que é desígnio, aquilo que é vontade de Deus. E o texto fala que a multidão proclamava aleluia. Esse aleluia que manifesta mesmo a vitória, o poder de Deus sobre os adversários, o poder de Deus sobre o mal, a vitória do Cordeiro sobre todos os seus inimigos, e manifesta, o aleluia manifesta essa alegria da libertação, da vitória contra o mal. E o texto fala também que felizes os convidados para o banquete das núpcias, que o Cordeiro oferece para todos os convidados. Esse banquete, essa festa, é justamente esse sinal de vitória contra o mal, a derrota do mal, e Deus que manifesta com o seu poder, com glória. E aí nós ouvimos o Evangelho nos apresenta 2 pontos, resumidamente. Fala dessa ruína de Jerusalém e fala também do fim dos tempos. A gente está encerrando o ano litúrgico e aí vem essas coisas do fim, o fim dos tempos, a volta do Senhor. Essa destruição de Jerusalém manifesta o juízo de Deus sobre o comportamento das pessoas, no passado, dos habitantes de Jerusalém. Então, o Senhor vai manifestar o seu julgamento pelas atitudes desse povo, atitudes do passado. Mas é também um aviso em relação ao futuro. Porque se nós somos julgados pelos atos do passado, se Jerusalém foi julgado pelos atos do passado, nós também seremos julgados por todos os nossos atos futuros. Afinal, nós plantamos aquilo, ou melhor, nós colhemos aquilo que plantamos. Olha, eu invertendo aqui. Nós colhemos aquilo que plantamos. Se nós estamos plantando a bondade, plantando o amor, plantando a justiça, a misericórdia de Deus, certamente nós alcançaremos também essa misericórdia, esse amor, essa justiça divina. O que talvez nós precisamos destruir na nossa vida para vivermos mais em Deus? O que precisa ser destruído? O que nós precisamos ainda converter em nós para nos aproximarmos e vivermos mais em Deus? O fim dos tempos, ele é marcado por essa vinda do Filho do Homem, para esse juízo universal. Jesus vem para julgar as nossas atitudes. E nós, diante disso, como cristãos, como pessoas de fé, nós não podemos temer. Nós não podemos temer e nem ficar preocupados com aquilo que vai acontecer. É importante nós pensarmos no hoje da vida, como estou vivendo. Precisamos buscar essa paz interior e nos preocupar com a nossa vivência cristã, porque nós seremos julgados pelo amor. Certamente o Senhor vai medir, será que nós estamos vivendo bem esse amor? Será que nós estamos respeitando o próximo, sendo tolerantes, mesmo com pessoas que pensam diferente de nós, que vivem diferente de nós? Somos capazes de viver o amor? Portanto, o Evangelho, ele é um alerta
para nós olharmos a nossa vida e mudarmos tudo aquilo que for preciso para sermos pessoas melhores, para vivermos mais unidos a Deus. Se nós buscarmos essa vivência cristã com fidelidade, com perseverança ali em Deus, certamente nós alcançaremos a vitória, alcançaremos a salvação, porque sairemos vencedores. Portanto, a liturgia de hoje mostra então essa questão da nossa vivência, como nós devemos caminhar como cristãos, buscando a conversão para alcançarmos essa salvação em Deus. E dentro da novena de Santa Cecília, nesse 8º dia, a gente é convidado a refletir o tema na ressurreição da carne, que é o creio, creio na ressurreição da carne, que é a manifestação dessa nossa fé, na oração do credo que nós professamos. É acreditar na ressurreição, que é um ato de fé. Eu creio na ressurreição. É um ato de fé. E a ressurreição de Jesus, ela é fonte de esperança para todos nós cristãos, porque assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Isso é motivo de esperança para nós. A morte não é o fim. Nós um dia estaremos contemplando a face de Deus. Portanto, é a vitória sobre a morte. Nós somos discípulos de Jesus e Jesus é para nós fonte de vida, nos dá esse acesso à ressurreição. Assim como Ele ressuscitou, também ressuscitaremos. E quando se fala da ressurreição da carne, muitas vezes paira sobre nós algumas dúvidas, algumas questões. Por exemplo, a carne também ressuscita. Não é só a alma que ressuscita, essa coisa, corpo, alma, como e quem que vai ressuscitar, E aí nós precisamos lembrar o que ensina São Paulo. Ele fala assim na carta aos Coríntios: o corpo ressuscita incorruptível. Ele não fala que é a alma que vai ressuscitar, ele fala do corpo. Ele não faz essa distinção, essa separação de corpo e alma. E ele continua: o corpo ressuscita incorruptível, semeado na humilhação, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza total, ressuscita no maior dinamismo. Semeia-se um corpo só com vida natural, ressuscita um corpo espiritual. Na ressurreição, seremos corpo e alma ressuscitados em Cristo. A nossa fé na ressurreição da carne tem como modelo o próprio Jesus. Jesus é o nosso modelo de fé, e é o nosso modelo que nos mostra mesmo que nós ressuscitaremos um dia com Ele e ressuscitaremos como corpo e alma. Lembremos, pelo nosso batismo, todos nós somos e nos tornamos, melhor, cristãos pelo batismo, somos inseridos na igreja e somos também inseridos, incorporados na morte e na ressurreição de Jesus. Se assim somos inseridos na morte e na ressurreição, como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos no fim do mundo, voltando então a unir o corpo e a alma, para nunca mais se separar e morrer. Essa é a nossa fé. Então, o que a gente pode nos perguntar também? O que é a morte? O que é a morte? A gente foge tanto desse tema, a gente não gosta de pensar nisso, a gente vive como se nós não fôssemos morrer jamais. Mas essa morte é a separação que existe do corpo e da alma. Morre esse corpo. E o que é essa ressurreição da carne? No último dia, Deus vai restituir a vida ao corpo. Então, corpo e alma vão se juntar, vão se unir.
Então o corpo se une à alma nessa ressurreição. Então, para que ressuscitará o nosso corpo? O nosso corpo vai ressuscitar para sermos julgados. Seremos julgados juntamente, então, o nosso corpo e alma, nós seremos julgados. Poderemos receber desse julgamento o prêmio eterno ou podemos receber o castigo eterno. Segundo, então, as nossas obras. Seremos julgados a partir das nossas obras aqui nesse mundo. Qual o prêmio que nós queremos alcançar? Queremos alcançar a vida eterna em Deus ou o castigo eterno? O que estamos fazendo da nossa vida? Na glória de Deus, portanto, todos estarão unidos, corpo e alma. Estaremos unidos em Deus. E nós então ressuscitaremos com Ele e por Ele. Lembremos que Jesus, depois de ressuscitado, nós vemos lá depois da ressurreição, primeiro que não foi encontrado o corpo de Jesus, né? Lá a pedra não estava lá diante do sepulcro, não havia corpo, né? Não havia nada. Jesus ressuscitou. E aí nós lembremos que na ressurreição Jesus comeu com os seus discípulos. Jesus também, em outra cena do Evangelho, Jesus ele manda Tomé colocar os dedos, né, nas suas chagas, tocar nas suas chagas, e Jesus também diz: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Era o próprio Jesus ressuscitado, corpo e alma. Por isso, a partir do Evangelho, a partir da nossa fé, da experiência com Cristo, a partir daquilo que o Evangelho nos apresenta, nós podemos dizer com certeza e rezar: creio na ressurreição da carne. Creio na ressurreição da carne. Que nós possamos, a partir da liturgia de hoje, dessa proposta de esperança, de uma vida nova, de esperança na ressurreição da carne, que nós possamos ver a nossa vida. O que estamos vivendo que talvez desagrade a Deus? Às vezes é alguma mágoa que nós temos de algum membro da nossa família, ou talvez de algum vizinho, ou talvez aqui de alguém da nossa comunidade. Às vezes é desejo de vingança, ódio. Às vezes é a falta de possibilidade de estender a mão ao irmão e ajudar no momento de dificuldade, a falta de capacidade de ser solidário, de sentir a compaixão, sentir a dor do outro e fazer todo o possível para ajudar a pessoa a sair dessa situação. Que nós possamos, refletindo o que em nós não vai bem, destruir isso em nós, para que nós possamos nascer de novo, crescer, revestidos da graça de Deus e voltados totalmente para o Senhor, nesse processo de conversão, reconhecendo as fraquezas, nossos limites e buscando em Deus ser uma pessoa melhor, para que assim nós possamos já ir nos preparando para um dia contemplarmos a face de Deus na eternidade, confiantes na sua graça e confiantes na ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que no instante de silêncio nós possamos meditar um pouquinho a palavra de Deus e refletir o que talvez ainda precisamos mudar na nossa vida para nos configurarmos mais a Jesus.